O movimento negro começou a surgir no Brasil durante o período da escravidão. Para defender-se das violências e injustiça praticada pelos senhores, os negros escravos se uniram para buscar formas de resistência. Ao longo dos anos, o movimento negro se fortaleceu e foi responsável por diversas conquistas desta comunidade, que por séculos foi injustiçada e cujos reflexos das políticas escravocratas ainda são visíveis na sociedade atual. Atualmente, o movimento negro é plural e reúne, além de pautas como o combate ao racismo, diferentes vertentes como o feminismo, a luta pelos direitos LGBT e tolerância religiosa. O movimento negro no Brasil tem suas raízes na própria resistência à escravidão, que se manifestava através de fugas, greves de fome e rebeliões. O movimento negro no Brasil surge ainda de forma precária e clandestina durante o período escravagista. Grandes personagens se insurgiram contra o sistema e impulsionaram o movimento negro. Dentre eles, um dos mais conhecidos é Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares. Os escravos utilizavam-se da quilombagem, fuga para os quilombos e outros tipos de protesto e do bandoleirismo, guerrilha contra os povoados e viajantes, para rebelar-se contra a escravidão. Ainda no mesmo período, o movimento liberal abolicionista passa a ganhar força, desenvolvendo a ideia de fim da escravidão e do comércio de escravos. Como resultado, foi promulgada em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel a Lei Áurea, encerrando o longo período escravagista. A população negra inicia então um novo desafio, a luta contra o preconceito e a desigualdade social. Ao final do século XIX e durante uma grande parte do século XX, circulam jornais e revistas voltados aos negros. Os periódicos são fundados por associações dos mais diversos tipos, desde carnavalescas até literárias. As publicações começam com o intuito de discutir a vida da população negra em geral e promover assuntos interessantes à época. Porém, esses periódicos acabaram se tornando meios de denúncia de atos praticados contra os negros, das dificuldades desse grupo no período pós-escravagista, da desigualdade social entre negros e brancos e das restrições sofridas em decorrência do preceito racial. O agrupamento de todas as publicações passou a ser conhecido como Imprensa Negra Paulista. Dentro deste mesmo período, em 1931, é fundada a Frente Negra Brasileira. Este movimento viria a se transformar em partido político, extinto com os demais na criação do Estado Novo. Após o Estado Novo, esses grupos começaram a se organizar, formando entidades importantes na história pelo direito dos negros, tendo como exemplo a União dos Homens de Cor e o Teatro Experimental do Negro. Já na década de 60, a caminhada dos grupos no Brasil ganha novas influências e referências, como o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos e a luta africana contra a segregação racial e a libertação das colônias. Destacam-se personalidades como Rosa Parks, Martin Luther King, Nelson Mandela e Abdias Nascimento. Alguns anos depois, nas décadas de 70 e 80, vários grupos são formados com o intuito de unir os jovens negros e denunciar o preconceito. Protestos e atos públicos das mais diversas formas passam a ser realizados, chamando a atenção da população e governo para o problema social, como a manifestação no Teatro Municipal de São Paulo, que resultaria na formação do Movimento Negro Unificado. Com a volta da democracia e a discussão de uma nova Constituição para o país, o movimento negro ganha força. O governo também tem interesse em promover estudos, institutos e leis que fomentem a igualdade racial, ou ao menos diminuam a brecha existente entre brancos e negros. Neste sentido, em São Paulo, o governo do estado cria, em 1984, o primeiro Conselho de Participação da Comunidade Negra, feito pelo governador Franco Montoro. Já o governo federal institui a Fundação Cultural Palmares em 1988, um ano bastante significativo, pois foi comemorado o primeiro centenário da Lei Áurea. A Marcha Zumbi, realizada em Brasília no ano de 1995, contou com a presença de 30 mil pessoas, despertando a necessidade de políticas públicas destinadas aos negros, como forma compensatória e de inclusão nos campos socioeducativos. Com dados alarmantes do IBGE e do IPEA, um decreto do presidente Fernando Henrique Cardoso instituiu o Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra. Porém, a instauração de medidas práticas passam a ser realizadas só após a Conferência Mundial contra o Racismo
racismo, discriminação racial, xenofobia e formas correlatas de intolerância, que ocorreu na cidade de Durban, na África, no ano de 2001. A partir desse momento, o governo brasileiro passa a ter interesse em demonstrar efetivamente o cumprimento de resoluções determinadas internacionalmente pelos órgãos de direitos humanos. Desse momento em diante, são criados programas de cotas raciais, iniciativas estaduais e municipais e, em 2003, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, o CEPIR. Iniciando as batalhas jurídicas contra o racismo no Brasil, foi estabelecida a Lei 1390 de 1951, conhecida como Lei Afonso Arinos, proibindo qualquer tipo de discriminação racial no país. Sua aplicabilidade não demonstrava qualquer eficácia, visto que as punições não eram aplicadas, mesmo em casos claros de discriminação. A Lei K.O. de 1989 tipificou o crime de racismo no Brasil. Hoje, esse crime é imprescritível e inafiançável no país. Além da Lei K.O., há a injúria racial, artigo 150 do Código Penal, utilizado nos casos de ofensa à honra pessoal, valendo-se de elementos ligados à cor, raça, etnia, religião ou origem. No caso da inclusão dos negros no sistema educacional brasileiro, foi criada a Lei 12.711 de 2012, que determina a criação de cotas em universidades públicas para a população negra. Para a maior presença no campo de trabalho, foi determinada também uma cota relacionada a concursos públicos, através da Lei 12.990 de 2014, sendo destinada 20% das vagas oferecidas nos concursos aos negros. Somente com a união e não com a segregação dos povos é possível lutar para a conquista de direitos. Vamos nos lembrar de que o racismo, além de uma prática desnecessária e que fere os direitos humanos, é crime. Alma negra, pura e verdadeira luta guerrilheira, classe tão sofrida, discriminação desumana, ver baptize sem convite, me convide, não hesite, não hesite. Foi eu que cresci, eu vi que preto não tem vez, que o preto não tem vez, que o preto não tem vez. Foi eu que cresci, eu vi que preto não tem vez, que o preto não tem vez, que o preto não tem vez. Alma negra, pura e verdadeira luta guerrilheira, classe tão sofrida, discriminação desumana, verbal crise sem convite, me convide, não hesite, não hesite. Foi eu que cresci, eu vi que preto não tem vez, que o preto não tem vez, que o preto não tem vez. Foi eu que cresci, eu vi que preto não tem vez, que o preto não tem vez, que o preto não tem vez.